Olá, seja bem-vindo a mais um programa Carioca que começa agora. E na edição de hoje você vai conhecer um parque da Zona Oeste para cachorros, um clube para os amantes de pinball e finalmente vai saber quem é que faz a voz de alguns personagens de desenho animado. Roda a vinheta. Imagina um espaço cheio de brinquedos, muito lazer e diversão, mas somente para cachorros. Diferente, não? Mas existe e fica na Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Confere aí. Parque Pet. O primeiro playground para cachorros gratuito da Zona Oeste. Localizado no Recreio Shopping, ele funciona como um espaço de diversão e interação entre o cão e seu dono. Embora tenha pouco tempo de inauguração, o parque já entrou na rotina de vários moradores e profissionais que trabalham com os animais. Visto que eu sou passeadora, eu queria levar os cachorros para ter uma certa liberdade, sair do confinamento, dos apartamentos e levar eles para ter uma vida feliz. Só que quando chega do lado de fora, você soltar numa praça aberta, você tem que se preocupar com carro, com pessoas, com outros animais passando. Então, o Pet Park ele influenciou bastante nisso, porque aqui a gente pode soltar os cachorros com bastante segurança, sem se preocupar. Eu arrumei ela porque na inauguração desse parquinho eu vi assim, aquele monte de golden, eu não, tomei coragem e vou ter minha goldenzinha. Então, o parque ele influenciou sim, sabe? E eu trago sempre, todo dia. Por ser um local voltado somente para a diversão, a recomendação é que não alimentem um animal no local para evitar possíveis acidentes. O parque busca sempre manter o espaço limpo e conservado para atrair novos visitantes. Aqui no Pet Park, até onde eu sei, não proíbem exatamente. Mas é bom não trazer porque o dono ele tem que cuidar da alimentação do cachorro em casa, em domicílio. E aqui é um local para o cachorro se distrair e brincar e poder se associar com outros cães. Então a alimentação é cuidada em casa. Aqui é só mesmo o local de brincar, como se fosse o parquinho de diversão deles. Eu percebo que toda vez está bem limpo. Muitas vezes eu venho passear de manhãzinho com alguns cachorros e os funcionários estão aqui limpando as pedrinhas. Às vezes o cachorro fez alguma coisa, o dono não viu e está sempre tudo limpinho. Então eu vejo que eles cuidam muito e zelam pelo local. O ambiente é limpo, é preservado, sabe? Estruturado, tem muitos brinquedos legais. Tipo assim, é um ótimo lugar para você soltar ela e deixar ela se interagir com outros cachorros, socializar, sabe? E brincar também, eu acho muito legal. O Parque Pet está sempre com visitante, mas final de semana a movimentação é intensa. Eu sempre trago ela aqui, todo dia. Então, todo dia ela tem cachorros aqui, tem movimentação grande. Mas fim de semana, tipo sábado, à tarde, assim, tem muito mais cachorro. Para a Bianca, que teve sua primeira experiência no parque, o contato foi bem positivo. Por causa da timidez de seu cãozinho, ela viu no local um lugar para seu pet se enturmar. Minha primeira vez, soube por uma pessoa, estou gostando muito. Dei vontade de trazer mais vezes, a gente pode fazer amizade com pessoas. Depois dessa matéria, fica fácil identificar a opinião do público que frequenta o Parque Pet. Mas e aí? O espaço está aprovado ou não? Por mim está super aprovado. Muito aprovado, adorei isso aqui, muito legal a iniciativa do shopping. Fica ligado porque no próximo bloco você vai dar uma volta com a gente por um dos clubes mais nostálgicos da cidade. Ficou curioso? Então não saia daí que já voltamos. O programa Carioca está de volta. E aí, vamos dar aquela voltinha que te prometi? O Rio Pinball Clube nos espera. Bora lá! Com a escassez dos pinballs no final da década de 90, nos shoppings, bares e nas lojas de rua, os amantes do jogo, como João Pedras, passaram a querer ter a peça em casa. Mas ter uma mesa de um pinball, além de caro, era raro. Com isso, buscaram outra alternativa. E foi através da internet, que estava se expandindo, que João passou a se aproximar e conversar com outras pessoas que tinham um hobby em comum. Começou a surgir um movimento em pró desse hobby. Pela internet, algumas pessoas aqui do Rio se conheceram, marcaram um encontro
e se reuniram em Copacabana, visando trocar alguma ideia, ver a possibilidade de aumentar os laços de amizade e, por que não, a criação de um clube. Um movimento semelhante estava acontecendo em São Paulo e essa troca de informações das pessoas do Rio com as pessoas de São Paulo acabou criando de maneira mais forte a questão de ter uma casa onde você pudesse reunir essas máquinas. São Paulo acabou sendo o primeiro movimento de aluguel de um imóvel para isso, e aqui no Rio acabou surgindo dessa reunião a ideia também de se alugar um imóvel com o mesmo fim. Surgindo assim, no ano de 2003, o Rio Pinball Clube, com sede no centro da cidade, 4 sócios fundadores e aproximadamente 25 máquinas. Atualmente, o clube fica localizado em Ramos e possui 24 sócios, podendo aumentar o número de participantes na sociedade, e a pessoa não precisa possuir máquina. O local contabiliza 150 máquinas, algumas são da década de 70, são eletromecânicas, Taito e outras mais atuais. A Taito foi o berço do pinball aqui no Brasil, e essas máquinas eletrônicas que começam com as máquinas mais antigas, Oba-Oba, Fire Action, a mais famosa de todas, que é a que atrai grande público aqui, que é a Cavaleiro Negro, Draco. Essas máquinas começaram no final da década de 70 e aí tem toda uma coleção de Taito que vai mais ou menos até 85 e a gente tem, como eu falei anteriormente, a gente tem quase toda ela aqui. A Taito tinha um concorrente que era a LTD, que havia uma grande distância entre quantidade de máquinas da Taito e até de qualidade em relação à LTD, que era o segundo principal fabricante nacional. Mas a gente também conseguiu ter aqui no clube uma grande quantidade de máquinas LTD. São máquinas muito mais difíceis de achar, mas são máquinas extremamente interessantes. Visual, jogabilidade, são diferentes da Taito, mas também tem a sua história e tem o seu volume, né? Como a Taito, ela fez um número enorme de máquinas. E lá em cima, no segundo andar, a gente tem um pouco dessa história também. Passada esse início da década de 80, que vai mais ou menos até 85, 86, a Taito saiu do mercado, a LTD também pouco depois saiu, e aí começaram as máquinas importadas. O país começou a abrir mercado, e aí começaram a vir as máquinas americanas com a origem delas. Elas eram importadas e eram colocadas aqui comercialmente no shopping, como elas vinham. E aí a gente entra com um número enorme de fabricantes, Williams, Bally, Data East, depois a Sega. E isso foi até o meio da década de 90. Esses fabricantes começaram a falir, houve uma tentativa de misturar vídeo com pinball nos anos 2000. Acabou não tendo um sucesso tão grande e esses fabricantes saíram do mercado. O único fabricante que se manteve no mercado foi a Stern, que levou o mercado praticamente sozinho do começo do ano 2000 até mais ou menos 2010. A data exata tem que olhar nos registros, mas é mais ou menos até essa época, a hora que houve um interesse de novo no mercado, começou a ver que o movimento de colecionadores justificava o investimento e começaram a surgir alguns outros fabricantes. E hoje a gente tem um número maior de fabricantes, mas basicamente todos concentrados nos Estados Unidos. Alguma coisa na Europa, mas a grande concentração, até porque o berço do pinball é os Estados Unidos e lá é que está a grande concentração hoje e as máquinas mais interessantes efetivamente estão vindo de lá. O Rio Pinball Clube recebe a etapa do Campeonato Brasileiro de Pinball e também realiza eventos de 3 a 4 vezes por ano, com o intuito de reunir as pessoas que não são sócias para conhecerem o local, fazerem novas amizades e, claro, jogar. Calma que o Carioca ainda não acabou. Vamos para o nosso último intervalo e já voltamos.
Você sabe de quem são as vozes dos personagens do desenho que você assiste? Não? Bom, a gente bateu um papo com alguns deles e foi muito maneiro. Dá só uma olhada. Estamos chegando no estúdio de dublagem Gigavox para conhecer mais sobre esse universo dos desenhos animados, onde o personagem ganha uma de suas maiores identidades, a sua voz. Foi em 1937, através da voz de Dalva de Oliveira no filme Branca de Neve, que a dublagem chegou pela primeira vez no país. Atualmente, mais de 80 anos depois desse marco, o Brasil se encontra entre os países que mais consomem conteúdos dublados, de acordo com o vice-presidente da Netflix. E para entender melhor sobre esse mercado, conversamos com o Alan, que é diretor do estúdio de dublagem Gigavox. Acho que o mercado da dublagem está em expansão sempre e acho que dificilmente vai sair disso, pelo menos tão cedo. Cada vez mais tem coisa sendo dublada, tem produtos sendo dublados, porque a grande maioria do público exige uma dublagem. Você pode pensar, porque na TV a cabo passava tudo em legendado. De repente eles começaram a notar que eles estavam perdendo público porque o público queria assistir dublado. E aí teve uma época que até a Fox começou a botar a programação dela todinha dublada. A grande maioria das pessoas acaba preferindo dublado pela facilidade, por você não ter que olhar uma legenda. Eu aprendi a jogar videogame em inglês, mas hoje em dia todos os jogos estão dublados. Então isso é uma forma de crescimento. Os jogos estão dublados, Netflix, grande parte da programação está tudo dublado, inclusive quando está em inglês eu procuro não assistir. Com relação a períodos de pico, existem períodos que tem muito trabalho, existem períodos que tem menos trabalho. Então, às vezes oscila um pouco, porque nem sempre você, de repente, um mês você vai fechar um valor legal, de repente no outro você não vai fechar um valor tão legal, então é um equilíbrio, né? Principalmente para quem está começando ou quem é mais novo na área. Que os brasileiros gostam de conteúdo dublado nós já sabemos. Além do mais, quem nunca falou junto ao dublador? Versão brasileira, Herbert Richards. Mas afinal, de quem são as vozes que ouvimos nos programas? E como foi feita a descoberta desses talentos? Eu sou dubladora e eu interpreto pelo menos os que eu contei, acho que foram uns 9 a 10 personagens de diversas coisas, de séries, desenhos animados, filmes. De desenhos animados eu tenho As Princesas do Mar, a Tubarina, Rob o Robô, eu sou a Kitty. E pela minha voz de criança, eu sempre dublo uns personagens bem menores do que a minha idade real. Eu descobri minha vocação quando eu tinha 9 anos. Meus pais se separaram e ficou só eu e minha mãe. E meu tio era dublador. E eu pensei que eu podia fazer isso como profissão para ajudar minha família, para ajudar em casa. E eu realmente comecei a gostar da profissão e pensei, é isso que eu vou querer para fazer. Minha mãe trabalha com isso há bastante tempo, então eu já nasci na dublagem. Eu não quis isso desde que eu nasci, mas como eu já conhecia, eu fui me interessando e quando eu tive a oportunidade, eu já fiz o curso de dublagem, já fiz curso de teatro. E aí quando eu fiz, eu me apaixonei. Tem crianças que apresentam essa vontade desde pequenos, que chegam num curso e começam a fazer maravilhosamente bem. E tem outras que simplesmente vão e fazem quando você vê, caraca, como é que esse moleque fez isso tão bem? Eu já dirigi 2 crianças, uma já de muito tempo de carreira. E assim, quando eu dirigi era um molequinho, era pequenininho. E depois eu fiz um outro que já era menos experiente, mas que o moleque tava... Assim, ele dublava maravilhosamente bem, fez um trabalho dificílimo. E aí você fala assim, pô, como é que esse garoto foi descoberto? Ele fez um curso de dublagem, foi super bem, foi tão bem que o nome dele começou a ser falado por aí. E aí eu não conhecia o Rafael Valente e o pessoal na casa que eu fui dublar falou assim, não, podemos chamar ele para esse papel. Então eu peguei uma produção meio que pré-escalada, assim por dizer, e eu não sabia como é que ia ser. Eu sei que o garoto do filme era um filme meio que de drama, e era um filme bem difícil, e eu não conhecia até então ele. Quando ele chegou chegando. O garoto estava super bem, super dentro. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso.
Dublar a voz de grandes personagens, principalmente de famosos desenhos infantis, pode parecer bem divertido, mas ainda assim possui suas dificuldades. Eu acho que além de você se deslocar o tempo e a hora que a empresa precisa de você, que é muito... Nossa, eu preciso de você aqui às 10 horas. Você tem que estar lá. E ainda tem também a questão de você entrar no meio. Entrar no mercado é complicado. Você precisa de ter um talento muito grande, uma vontade muito grande de trabalhar naquilo. A ideia não é nem fazer você ser lembrado. Eu acho que você fica lembrado com o tempo. De você dublar aquela mesma personagem e as pessoas escutam sua voz e falam, nossa, é a Fernanda. E você não precisa muito gesticular, é a interpretação vocal, né? Que é mais difícil, na minha opinião. Eu acho difícil demais reproduzir as emoções. Foi uma das coisas que eu mais levei tempo para aprender, foi isso. Pela questão de você ter que chorar, você ter que rir, com segundos de diferença no mesmo filme. E é bem difícil. E como em toda profissão, para se destacar é preciso ter um diferencial. Na opinião do Alan, esse diferencial é a versatilidade. Eu acho que o diferencial é o dublador que faz a dublagem não parecer dublagem, entendeu? É uma coisa natural. Sem que você observe a boca batendo em falso, sem que você observe uma falta de naturalidade. Tem um jogo, né, que é o The Last of Us, que é um jogo de drama, e no jogo você não tem a referência do vídeo. É só áudio. Você tem um áudio original e você grava um áudio. Então ele conseguiu botar o tom perfeito de toda a carga dramática que tinha em cima do personagem, ele botou ali. E eu acho isso fantástico. Isso faz parte da versatilidade, porque se você for fazendo a comédia, você vai fazer bem. Se você vai fazer um drama, você vai fazer bem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas o programa não poderia acabar sem que antes eles deixem uma mensagem especial para você que tem interesse e curiosidade sobre dublagem. Eu gostaria de dizer que para vocês que querem começar na dublagem, que vocês tenham muito foco na profissão, que vocês sejam muito felizes nessa profissão que é ótima, ela acolhe você de verdade. E eu gostaria também de dizer que eu agora estou dando aula de dublagem e que vocês poderiam vir ao curso Gigavox, estão convidados, os novos dubladores. Cara, se você gosta de dublagem, se você tem algum interesse, começa a prestar atenção nas boas dublagens, nas ruins, e se você quer ser um dublador, procura um curso bom. Observa direitinho, vê os profissionais que você admira e começa a observar bem, detalhadamente os trabalhos deles. Se você já é maior de 16 anos, você tem que ser um ator registrado, né, profissionalmente falando. É uma exigência isso, então não tem como fugir. Mas se você tiver menos de 16 anos, se você gosta de desenho, se você é uma criança, procura brincar com a sua voz. Eu faço o Hulk do Regal Academy, então pega o bordão dele, que é magia da neve, e começa a brincar com aquilo. Ah, eu sou o Hulk! Magia da neve! E você começa a brincar com essa coisa, porque foi o que eu fiz quando eu era criança. Eu pegava alguma coisa que eu gostava de um personagem e tentava brincar com aquilo. Você vai fazendo uma vozinha, você faz aqui, você brinca pra cá, você faz assim. Começa a brincar, cara. Começa a brincar com a sua voz, começa a ver a possibilidade e cai pra dentro. Olha, na verdade, eu saberia nela, porque eu já sei todas as coisas. Até as coisas que eu ainda não sei, eu já sei. Volta aqui! Esses coelhinhos são mesmo brabos. Meu coração brilha. Hora de ser uma princesa corajosa. O programa, infelizmente, fica por aqui. Foi muito bom ter sua companhia. Parece mais vezes. Tchau e até a próxima.